A paz de um lar foi abalada quando uma mãe, com lágrimas nos olhos, pediu ao filho uma quantia exorbitante para um tratamento de saúde urgente. O jovem casal, diante da dor de um ente querido, não teve coragem de recusar. R$ 500.000 foram entregues sem questionamentos, movidos pela compaixão e pelo medo de perder quem sempre esteve ao lado. Mas o que parecia um gesto de amor escondeva uma verdade que mudaria tudo. E foi uma descoberta acidental que fez a nora, até então silenciosa, abrir os olhos para uma realidade que ela preferia ignorar. Boa noite, ouvintes! Eu sou André Branco, e é com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma história real aqui no canal Laços de Sangue. Preparem-se para um relato que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre até onde vai o amor e a manipulação dentro de uma família. Acompanhem comigo. Ludmila sempre se orgulhou de ser uma mulher ponderada. Em 5 anos de casamento, aprendeu a engolir seco diante das excentricidades do marido, Igor, e das artimanhas de sua mãe, Tamara. Mas o que aconteceu naquele outono foi demais até para sua paciência de aço. Tudo começou com queixas de saúde, primeiro, dores nas costas, depois, problemas no coração e, em seguida, articulações que não aguentavam mais. Tamara, com um drama digno de novela, descrevia ao filho sofrimentos insuportáveis, pintando um quadro de desespero. Os médicos não sabiam mais o que fazer, e apenas um tratamento caro em uma clínica particular poderia salvá-la. Igor, como sempre, caiu na lágrima fácil. Ludmila via como ele se consumia após cada ligação da mãe, o cigarro aceso no balcão, o olhar perdido, a angústia de ter que escolher entre a esposa e a mulher que o criou. Era como se, naqueles momentos, ele voltasse a ser um menino assustado, dividido entre 2 afetos. Lud, a mãe está muito mal, dizia, evitando encará-la. Os médicos falam que é urgente, que sem esse tratamento. Mas é caro, muito caro. E ela calava. Sabia que qualquer resistência seria interpretada como falta de coração, como egoísmo disfarçado. Tamara tinha um dom, transformar a culpa do filho em moeda corrente. E Igor, mais uma vez, pagava o preço. O dinheiro saiu das economias do casal, R$ 500.000, quase tudo o que tinham juntado com suor para dar entrada em um apartamento. Ludmila, gerente em uma construtora, ganhava cerca de 7.000 por mês e Igor, analista de TI, 8. Viviam apertados, supermercado só em promoção, fim de semana na praia de trem, férias no exterior. Nem pensar. Cada real economizado era uma pequena vitória. E agora, tudo isso ia parar nas mãos de Tamara, supostamente para salvar sua vida. É um programa de reabilitação especial, justificava Igor, contando as notas. 3 semanas em um spa médico, com procedimentos e remédios. Os médicos insistem que é a única saída. Tamara sumiu com o dinheiro. Mandava mensagens esparsas, sempre vagas: o tratamento está dando certo, mas é muito difícil, os médicos estão satisfeitos, mas preciso de repouso absoluto. Ludmila desconfiou desde o início. A sogra era uma mestre em encenações, sempre arranjava um jeito de sugar o filho, seja com contas atrasadas, remédios caríssimos ou reformas na casa. Igor, cego pelo afeto, corria para socorrê-la, deixando a própria família em segundo plano. Mas sem provas, Ludmila engolia a revolta. Sua arma era a paciência. Ela sabia esperar o momento certo para agir. E esse momento chegou sem aviso. Uma amiga, Svetlana, voltou de férias na Turquia e, folheando fotos, deu de cara com um rosto conhecido. Lud, não é sua sogra? Perguntou, mostrando o celular. Na imagem, Tamara parecia deitada em uma espreguiçadeira à beira de uma piscina, em um resort 5 estrelas, usando um biquíni chamativo e óculos escuros. Ao lado, um homem bronzeado, na casa dos 50, exibia uma corrente de ouro no peito. Ambos riam, relaxados, como se não tivessem uma preocupação no mundo. Algo dentro de Ludmila ferveu. Pediu a foto, guardou no celular e começou a investigar. Nas redes sociais, descobriu o perfil do homem Valery, executivo de uma petrolífera, claramente acostumado ao luxo. E havia mais, em seu Instagram, uma sequência de imagens do mesmo hotel na Turquia, jantares sofisticados, suítes de dar inveja, passeios paradisíacos. E em várias delas, Tamara aparecia, embora ele cuidasse para não marcá-la. Ludmila salvou tudo. Agora, era só esperar a sogra voltar.
Igor, alheio a tudo, ainda recebia mensagens da mãe sobre as difíceis sessões de tratamento e comprava suplementos caros para ajudar na recuperação. Quando Tamara voltou, 3 semanas depois, estava bronzeada, descansada, com um brilho nos olhos que o sofrimento não justificava. Queixava-se do rigor do spa, das andores das terapias, mas seu corpo falava outra coisa. Mãezinha, você emagreceu tanto, preocupava-se Igor. Ah, filho, foi horrível. Mas valeu a pena. Os médicos disseram que preciso repetir daqui a 6 meses, respondia ela, com um suspiro calculado. Ludmila ouvia tudo aquilo com os punhos cerrados. Não bastava ter roubado deles, não bastava a mentira descarada, Tamara ainda planejava fazer tudo de novo. Naquela noite, enquanto a sogra ia embora e Igor dormia, ela imprimiu as fotos. Analisou cada detalhe, o sorriso de Tamara, o luxo ao redor, a data das publicações. Pela manhã, serviu o café da manhã com uma dose extra de verdade. Colocou as imagens sobre a mesa. Veja como sua mãe se tratou, disse, com uma calma que assustou até ela mesma. Igor engasgou. O café queimou sua garganta, as mãos tremeram. Ele virou as fotos uma a uma, como se esperasse que, de algum ângulo, tudo fizesse sentido. Isso é um engano, gaguejou. Talvez não seja ela. Ou são fotos antigas? Ludmila não deixou espaço para ilusões. Aqui está a data. Aqui, a localização do hotel em Antália. E aqui, o perfil do amante dela, com tudo documentado. Sua mãe nos traiu, Igor. Roubou nosso futuro. O mundo desabou para ele. Sempre soube que Tamara era manipuladora, mas nunca imaginou que fosse capaz de uma crueldade tão bem planejada. Nos olhos do marido, Ludmila viu a luta entre a raiva, a decepção e o amor de filho, aquele amor que, mesmo ferido, ainda resistia. E agora? Perguntou ele, perdido. A resposta veio firme, sem hesitação, vamos até ela. Hoje? E esses 500 mil reais voltam para onde pertence. Tamara os recebeu de hobby e chinelos, fingindo fraqueza. Começou a falar do cansaço pós-tratamento, mas Ludmila não deu chance. Jogou as fotos sobre a mesa. Como explica esse o spa na Turquia? Perguntou, fitando-a sem piscar. O rosto de Tamara se transformou em segundos. A máscara de dor caiu, revelando um olhar frio, quase predatório. Ela tinha sido pega, e agora partia para o ataque. Como ousa, começou, mas Ludmila não recuou. A guerra estava apenas começando. Você se atreve a me controlar? Gritou Tamara, a voz tremendo de fúria. Os dedos se cravaram na mesa, as unhas pintadas de vermelho escuro como garras prontas para o ataque. Eu devo prestar contas a alguma nora metida sobre onde e como gasto meu dinheiro. Mamãe, Igor interrompeu, a voz quebrando entre a raiva e a dor, você pegou $500 mil emprestado para tratamento, mas estava se divertindo com um homem na Turquia. Como pode? Tamara ri com desdém, um som cortante como vidro quebrando. E daí? Eu te criei, te coloquei de pé, te dei estudo. Agora não tenho direito a um pouco de paz? Esses dinheiro foram meus por direito, paguei com anos de sacrifício materno. Foi a gota d'água. Algo dentro de Ludmila estourou. Anos de humilhação, de contas apertadas, de sonhos adiados explodiram em uma só frase. Você roubou a gente. A voz não tremia. Era gelo puro. Nós economizamos em tudo, sem férias, sem luxos, contando cada moeda, enquanto você festejava com nosso suor. Com o nosso futuro. Tamara sibilou, os olhos injetados de ódio. Feche essa boca, sua vadia. Esse é meu filho, e ele me deve. E você, quem você pensa que é? Uma aproveitadora que se meteu na minha família. O tapa veio rápido, mas Ludmila foi mais rápida. Anos de academia não eram só por estética. Ela esquivou, girou o corpo e, com um empurrão seco no ombro, mandou a sogra voando em direção ao sofá. Tamara caiu com um baque surdo, o hobby se abrindo em desalinho. Mãe, pare, Igor rugiu, tentando segurar as duas, mas era tarde. Tamara se levantou como uma fúria, unhas à mostra, os cabelos desgrenhados. Vou te matar, sua puta. O que veio depois não foi briga. Foi guerra.
Tamara arranhava, mordia, cuspia como um animal acorralado. Ludmila bloqueava, empurrava, os dentes cerrados. Igor, desesperado, tentava separá-las, mas levava cotoveladas de ambas. Até que, com um urro gutural, ele mobilizou a mãe contra a parede, os dedos afundando em seus braços. Basta, berrou, a veia no pescoço pulsando. Devolve o dinheiro. Agora. Tamara cuspiu no chão, os lábios torcidos. Não tenho mais. Já gastei. E era meu por direito. Então vai devolver em parcelas. Ludmila secou o sangue do canto da boca, os olhos queimando. 50.000 por mês. E nós vamos fiscalizar cada centavo. Com que autoridade, Tamara tentou blufar, mas a voz falhou. Ela viu o olhar de Igor, pela primeira vez, ele não recuava. Com a autoridade de quem tem provas. Ludmila abriu a pasta sobre a mesa. Fotos, extratos bancários, mensagens. Tamara Nikolaevna. A polícia vai adorar esse dossiê. O nome da polícia foi como um balde de água fria. Tamara empalideceu. Sabia, aquelas provas a afundariam. Os dedos tremeram. Tudo bem, rangeu entre os dentes. Mas não tenho tudo agora. Então começa amanhã. Ludmila não cedeu. E se faltar um único pagamento, o boletim de ocorrência sai na mesma hora. Igor assentiu, o rosto uma máscara de decepção e alívio. Pela primeira vez, ele escolheu a esposa. E Tamara entendeu, havia perdido. Mas não sem antes queimar tudo. Vocês vão se arrepender, sibilou, enquanto assinava o acordo de pagamento. Destruíram esta família por dinheiro. Não. Ludmila pegou a caneta, a assinatura firme. Você destruiu sozinha. Com mentiras, chantagem e falsa vítima. O dinheiro era nosso. A família, você quem rasgou. Tamara cuspiu uma última maldição antes de sair, arrastando os pés como uma bruxa derrotada. Mas a guerra não havia terminado. Nos meses seguintes, cada depósito vinha acompanhado de ligações histéricas, ameaças, fofocas venenosas espalhadas entre parentes. Sua nora é uma lobisomem, gritava para quem quisesse ouvir. Meu filho virou um monstro. A família se dividiu. Uns aplaudiam Ludmila. Outros condenavam sua crueldade com uma velha doente. Igor oscilava entre a culpa e a liberdade, mas, aos poucos, entendeu, a mãe nunca pararia. Sempre haveria uma nova crise, um novo tratamento, uma nova desculpa para sugar seu dinheiro. Até que, 6 meses depois, Tamara exigiu mais 200.000, ou você me ajuda, ou eu morro, choramingou ao telefone. Igor olhou para Ludmila. Nos olhos dela, não havia piedade. Só cansaço e uma certeza de aço. Chega! Dessa vez, não houve negociação. Tamara berrou, chutou, ameaçou com maldições eternas, mas o dinheiro não veio. E, quando o último centavo foi pago, ela cortou o filho da vida. Não tenho mais filhos, anunciou a todos. Ele escolheu uma estranha em vez da própria mãe. Igor chorou. Mas, pela primeira vez, não cedeu. 3 anos depois, a casa deles cheirava a tinta nova e risos de criança. Danil, seu filho, engatinhava pelo chão, enquanto Ludmila assinalava a última prestação da hipoteca. Conseguimos, murmurou, encostando a testa no ombro do marido. Tamara soube do neto por vizinhos. Vigiou o prédio, espiou no parque, sonhou com um reencontro dramático, mas o orgulho a sufocava. Nunca pediria perdão. Nunca admitiria que estava errada. Valeri, o amante da Turquia, casou-se com uma garota de 25 anos. Tamara ficou sozinha, mas manteve o discurso: sou a vítima. As pessoas já não acreditavam. As fotos do tratamento, as contas do spa, as mentiras repetidas, sua reputação virou pó. Igor, às vezes, perguntava por ela, por obrigação, não por saudade. Mas sabia, sem arrependimento real, não haveria perdão. Ludmila não se arrependeu. Aprendeu que silêncio é cumplicidade, e que amor não se mede por tolerância ao abuso. 500.000 voltou. A dignidade, também. E,
Quando Danil choramingava no berço, ela sussurrava no ouvido do filho: Nunca deixe ninguém te fazer de tolo, meu amor. Nem mesmo sangue. Porque há verdades que doem mais que facas, mas são elas que cortam os laços que nos envenenam. Às vezes, a dor é o único antídoto contra quem nos trata como reféns de sua própria mediocridade. Ludmila entendeu isso tarde, mas entendeu. E quando Danil crescer, vai olhar para a mãe e saber: há batalhas que se ganham calando, outras que se vencem indo embora. E as mais importantes? As que se travam dentro de si, para nunca mais aceitar migalhas quando se merece o banquete. Fim da história. Ou melhor, começo de uma nova.